Olá, pessoal. Boa noite a todos. Olá, boa noite, todo mundo entrando aqui para assistir a nossa live hoje com a Adriana Leister. Nós vamos conversar sobre a disfunção da integração sensorial. E a Adriana, ela tem o canal que é o Libélula Espaço. Estou esperando ela entrar para enviar o convite. Estou vendo aqui algumas pessoas conhecidas entrando. Olá, gente. Boa noite. Vamos ver aonde está a Adriana. Adriana, você já entrou? Estamos esperando você aqui, tá? Ei, Cris. A Cris está aí assistindo hoje. Deixa eu mandar aqui para a Adriana uma mensagem. Adriana, entra lá, a gente está te esperando. E aí, gente, hoje a gente vai conversar sobre diagnóstico diferencial, diagnóstico da disfunção sensorial, como é feita a avaliação, quais os principais sinais da disfunção sensorial, né? O que é mais importante ser observado. Estou aguardando a Adriana entrar. Aê! Ai, meu Deus! Caiu Demorou. aqui a malha. Eu tô achando um suporte aqui. Ai, peraí. Demorei? Tudo bem? Oh, meu Deus. Tudo, Um e você? pouquinho. Ixi, desculpa, gente. Não, demorou não. Então tá bom. Pronto. Boa noite, Adriana. Obrigada Boa por você estar noite. aqui, conversar com a gente sobre a disfunção da integração sensorial. Estava falando aqui para o pessoal, antes de você entrar, né? Quais os temas que a gente vai abordar hoje. E aí, Adriana, queria que você começasse explicando para quem está aqui nos assistindo o que é a disfunção da integração sensorial. Aí eu não sei se você vai preferir falar sobre a integração sensorial primeiro e depois sobre a disfunção sensorial, fica a seu critério, tá bom? Tá bom. E aí a gente vai, quem quiser enviar as perguntas, pode enviar na caixinha, eu vou respondendo à medida que a Adriana for falando, eu dou uma paradinha, faço a pergunta, tá bom? Tá, Adriana? Quando tiver pergunta, Você me para aí. pode deixar. Então, pessoal, desculpa aí então o atraso. Em primeiro lugar, boa noite. Não teve Boa atraso, noite não. para todos. Quero agradecer, o seu convite, Amália, para fazer essa live. É algo muito novo para mim, mas está sendo um prazer. Muito obrigada, viu? Tá joia. Obrigada a você por ter aceito. Isso. Então, na verdade, disfunção de integração sensorial foi descrita pela terapeuta ocupacional de Neres quando ela iniciou as pesquisas dela na década de 60. É difícil falar de disfunção de integração sensorial sem falar o que é integração sensorial. Sim. Né? Mas a disfunção de integração sensorial é uma inabilidade de modular, discriminar, coordenar e organizar a nível do sistema nervoso central respostas às sensações que a gente recebe do meio ambiente, do nosso próprio movimento, através dos nossos sentidos. Então, os sentidos captam sensações do ambiente, às vezes sensações que o nosso próprio corpo produz, leva essas informações até o cérebro precisa modular, discriminar e organizar respostas que estejam adequadas à demanda do ambiente. Tá? Então, é um processo que é neurológico e algumas pessoas vão ter disfunção, dificuldade nesse processamento todo. A gente vai ouvir dois nomes, disfunção de integração sensorial, ou vocês podem ouvir também transtorno de processamento sensorial. Bom, essa disfunção foi descrita após a de Neres, criar a teoria de integração sensorial.
Integração sensorial é um processo neurológico que organiza as informações sensoriais de forma que a gente possa usar o nosso corpo de maneira eficiente para fazer as coisas que a gente precisa fazer, que a gente quer fazer ou que esperam que a gente faça. Então, integração sensorial é como se fosse o alicerce da nossa aprendizagem. Então, o bebezinho nasce com um potencial inato para se desenvolver. Mas a mão do bebezinho não é a mão que manipula o brinquedo, que segura a mamadeira, né? O tronco ainda é molinho, o pescoço é molinho, o tronco, ele precisa aprender a sentar, engatinhar, andar, falar. Como que ele vai fazer esse aprendizado? Fazendo uso dos sentidos que ele tem. Então, nós temos 5 sentidos muito conhecidos: visão, audição, tato, olfato, paladar, e outros 2 sentidos menos conhecidos, na verdade, sistemas sensoriais, que é o vestibular e o proprioceptivo, e é dotado, né, desses 7 sentidos que a criança vai poder ir aprendendo sobre si mesmo, né, sobre o potencial desse pescoço de endurecer, desse tronco de firmar, de sentar, de engatinhar, de sair andando, né, sobre o potencial que tem esse corpo, como que ela usa as 2 mãos para manipular objetos, para construir uma torre de cubos, como que ela usa os receptores táteis e proprioceptivos da boca dela para falar, né? Do pé para andar. Então, integração sensorial é esse processo neurológico que vai ajudando a criança a organizar toda a informação sensorial que ela recebe através desses 7 sentidos para usar o corpo de maneira eficiente, né? E para aprender. Quando eu falo aprender, é aprender no seu sentido amplo, né? Dar respostas, que a gente chama de respostas adaptativas às demandas do contexto. Então, vamos imaginar, uma criança pequenininha ouve um barulho de um helicóptero e ela precisa aprender sobre aquilo. Então, ó, ouviu o barulho, o papai vai falar, olha o helicóptero. Então, ela vai começar a fazer uma memória daquele som e associar com aquela imagem que ela viu. Então, ela integrou o sentido da audição, com o da visão, com aquilo que voa lá no céu. Então, as primeiras vezes, toda hora ela vai, o helicóptero, o helicóptero. Depois, ela vai estar dentro de casa, ela nem vai precisar ver o helicóptero. Quando ela ouvir aquele som semelhante, ela vai lá no cérebro dela, buscar essa memória e ela vai imaginar que é o helicóptero que está passando lá fora. Nós recebemos informações o tempo inteiro. Por exemplo, eu estou sentada aqui conversando com você, se uma formiga subir no meu pé aqui, eu vou olhar para ver. Eu vou ver se é uma formiga, se é uma aranha, porque eu preciso me proteger do perigo. Então, o tempo inteiro a gente recebe informação sensorial que vai regular o nosso comportamento e permitir que a gente tenha uma resposta adequada. Então, por exemplo, se o meu vizinho aqui do condomínio sai de carro, eu vou imaginar, é só um carro que saiu. Agora, se é um barulho de estouro de uma bomba, opa, o que eu vou fazer com isso? Né? Então, as informações... Por que os sentidos não podem desligar? Porque a primeira função do sentido é nos proteger do perigo. Sim. Então, é um cheiro de café que a tia Deise está passando ali na cozinha? Ou é um cheiro de algo queimando? Né? É o toque de um amigo ou é alguma coisa que pode me oferecer perigo? O prego da cadeira que soltou? Então, o tempo inteiro a gente precisa processar. E a integração sensorial é esse processo de organizar as sensações do sistema nervoso central para poder usar essas informações, dando respostas adequadas ao que o contexto está me pedindo. Sim. Então, disfunção de integração sensorial é a inabilidade da criança de modular a informação, de discriminar, de coordenar as sensações dentro do sistema nervoso para dar respostas adaptativas, né? E para promover o aprendizado dela. Uma coisa interessante que você falou sobre a audição, quando o bebê nasce, hoje em dia não tanto, mas até algum tempo atrás, era muito comum, silêncio, tem bebê em casa, né? Então, o bebê era privado dos sons do ambiente, né? E isso, hoje a gente sabe o quão importante é ele ter o contato com os sons, o latido do cachorro, com o barulho, né? Enfim. Por quê? Porque é justamente uma via sensorial de aprendizado super importante. Quando você fala sobre modulação, você poderia dar um exemplo para a gente de uma criança que tem dificuldade nessa modulação? O que quer dizer modulação sensorial? Modular as sensações. Sim, eu vou só comentar o que você disse.
Realmente, privar a criança de estímulo sensorial de qualquer natureza não é interessante, mas também é importante que a gente tenha um ambiente enriquecido de estímulos mais organizados. Então, Sim. o barulho de uma família típica, comum. Então, é o barulho do liquidificador, é o som de um, né? Sim. Mas se for um ambiente com estresse ou estímulos desorganizados demais, isso Assim, também não é bom. Então, do estímulo natural, do ambiente enriquecido em estímulo, mas de certa forma organizado, né? Sem nada estressante. Vamos pensar... Nada disfuncional, né? Isso, exatamente. Vamos pensar talvez numa criancinha, porque eu já dei muita consultoria em escolas da prefeitura, em educação inclusiva, e da favela mesmo, lá na Vila da Serra, lá no aglomerado, no Morro do Papagaio. E aí aquelas crianças, sim, tinham qualidade de estímulos bastante ofensivas para o sistema nervoso central como um todo, né? Pessoas gritando, tiro, tapa, em vez de ter quando nasce, em vez de ter o aconchego materno, com estímulo tátil, que cuida, que dá banho, que abraça, que acolhe, grita, xinga, tapa, né? Então, isso seria muitos estímulos, mas completamente desorganizados e empobrecidos. Ou nenhum, né? Ou ficar preso só no berço. Né? O que pode trazer uma aversão, né? Uma aversão e, na verdade, um atraso em todo o desenvolvimento da Sim. criança, tá? Agora, o que é modulação? Bom, a disfunção de integração sensorial, a gente pode ter a disfunção de modulação, discriminação tátil ou discriminação tátil não, modulação, discriminação em todos os sistemas sensoriais. O tátil é um muito comum, a gente ter falha de discriminação tátil, mas assim, a gente tem dentro da disfunção as disfunções de modulação, de discriminação e as duas combinadas, tá? O que seria modulação? A modulação expressa como que o nosso sistema nervoso está respondendo a determinados estímulos. A modulação é uma coisa que acontece dentro do neurônio, tá? Porque tudo isso, quando a gente fala aqui integração sensorial, é um processo que acontece dentro do sistema nervoso central, né? A gente está falando de alguns órgãos que compõem esse sistema, na qual a unidade mínima desses órgãos é o neurônio. Porque o que o ser humano é? Um conjunto de células, certo? Células epiteliais formam esse órgão, que é o maior órgão do corpo humano, que é a pele, que recobre todo o nosso corpo e tem uma responsabilidade grande de nos proteger do perigo, de controle dos movimentos finos na mão, por exemplo. Mas a pele é só o aparato sensorial externo que capta a informação tátil e leva para a medula, tronco encefálico, cerebelo, as partes do meio do cérebro e o córtex para analisar a informação. Uma vez analisada, interpretada, modulada, discriminada corretamente, o cérebro vai mandar uma resposta. Ou seja, é um arranhão? Tira a mão daí. Né? Uma resposta sempre motora. Então, sobe através do sistema nervoso periférico informação sensorial, o sistema nervoso central, que é a medula, tronco encefálico, cerebelo, outras estruturas internas, mais o córtex, mandam uma resposta para o corpo executar, tá? Então, se é o processo... Que é o que a gente chama de aferência e eferência. E eferência, é aferência sensorial e eferência motor. Tudo, integração sensorial, acontece com o sistema nervoso periférico e central, né? O periférico são terminações nervosas livres, os nervos espalhados por todo o nosso corpo. E o sistema nervoso central é medula, cerebelo, tronco encefálico, estruturas internas e o córtex. O que acontece? A unidade mínima do nosso sistema nervoso são os neurônios, tá? E a gente tem neurônios diferentes. Os neurônios são células, como outras células que existem no nosso corpo, mas ela tem uma propriedade especial que nenhuma outra célula do corpo tem, que é transmitir a informação de um para o outro. E aí, para transmitir informação de um para o outro, a membrana do neurônio ela é polarizada, ela precisa se despolarizar para atingir o limiar neurológico e permitir a comunicação entre um e outro. A modulação ela ocorre bem aí. O neurônio recebe o estímulo, despolariza, abre as portas da comunicação e passa a informação para o outro. Tem criança que tem um limiar neurológico muito baixo, só um pouquinho de estímulo já desencadeia muita resposta. E tem criança que é o contrário, o limiar neurológico é altíssimo. Então, mesmo diante de muito estímulo,
ela não tem percebe. baixa resposta. Baixa resposta. Então, quando a gente está falando de modulação, é dessa dificuldade que acontece lá intimamente no sistema nervoso, de ter um limiar neurológico equilibrado, um contínuo do limiar, nem resposta de menos, nem resposta de mais. Então, a modulação, clinicamente, ela vai ser percebida por nós como aquela criança que ou não percebe machucados, né? Não sente a dor, né? Não sente a dor, né? Ou demora para sentir. Ou demora para sentir, ou o contrário. Nem o que não é doloroso, na verdade, o que é agradável para a maioria das crianças, como, por exemplo, brincar com areia, com a geleca, com a tinta guache, só um pouquinho daquele estímulo fica parecendo agulhas. Sim. Então, assim, a dificuldade de modulação é essa dificuldade entre ter uma hiperresposta, uma resposta alta demais, incomum perante os estímulos, e o hiporresponsivo é aquela criança que nem percebe que se sujou, que as mãos estão sujas, que o rosto estão sujos, ou tem demora ou dificuldade de perceber dor. Às vezes tem a cialorreia, não percebe que está tendo, por exemplo. Não percebe que está babando, não percebe nem que a gravidade está puxando a boca para baixo. E aí não fecha a boca. Porque assim, eu falei da questão tátil, mas, por exemplo, o sistema vestibular, a pele, né? Todo mundo conhece, é o tato, o processo de Então, peraí, só um minutinho. Só para a gente finalizar, então, a questão da modulação. Pode ser? Que aí a gente já entra nessa questão vestibular. Sim. A resposta, adorei uma aula de modulação sensorial. E a bainha de mielina, eu lembrei lá das minhas aulas de neurofisiologia e tal. Então, por exemplo, a criança que tem convulsão por febre seria uma questão aí de limiar alto, né? Aumentou a temperatura, os neurônios já entram, já aumentam a descarga elétrica entre eles e a criança pode ter uma convulsão por aumento de temperatura, né? Seria uma desmodulação da questão sensorial. Eu não sei se é sensorial. Eu acho que é só dando um exemplo dessa conexão entre os neurônios, né? Que ela pode estar... ela pode também ser alterada em alguns casos pela alta temperatura, né? A questão elétrica, né? Dele. Isso. Eu entendi. Entre as conexões. Aumenta a temperatura e aí o cérebro tem uma descarga elétrica muito intensa. Exatamente. Aumenta a atividade elétrica. Isso aí. Então... Isso. Não, é só para dizer assim, na verdade, às vezes a pessoa vai ter uma convulsão febril porque está com 40 graus, a temperatura está alta mesmo. Mas às vezes mesmo com a temperatura baixa, ela já vai ter isso. Exato. Então, assim, mas quando a gente fala de integração sensorial, acho que o melhor exemplo é esse. Diante de um estímulo, a gente tem uma resposta equilibrada, nem muito e nem demais. Então, diante de uma geleca, uma tinta guache, geralmente as crianças gostam daquela textura, de brincar com aquilo. Tem criança que encara aquela textura como algo doloroso. Essa que encara como algo doloroso está respondendo de uma maneira muito intensa. Aquilo está sobrecarregando o sistema nervoso dela. Aí a gente fala que ela é hiperresponsiva, o limiar neurológico é baixinho, só um pouquinho de estímulo desencadeia muita resposta, chega a incomodar ela. O contrário, às vezes tem criança que entra dentro do pote de tinta, parece que não registrou a tinta, ou seja, ela não está dando resposta ao estímulo, que é o caso da cialorreia. Babou, ela nem limpa, né? Porque se uma melequinha escorre aqui na gente, a gente presta atenção em tudo. Tem criança que parece que não nota que é a mão, que o rosto está sujo. Da boca, quando você fala da cialorreia, me lembra muito que a boca aberta tem um tônus motor oral. Aí que eu ia entrar no sistema vestibular. Porque, na verdade... Então agora vamos falar do sistema vestibular. Essa falta de equilíbrio entre estímulo e resposta, né? Assim, teria isso. Mas é porque eu só pensei assim... A gravidade, a pele está aqui, a gente conhece, o tato é mais fácil. O sistema vestibular... O aparato sensorial externo dele são os canais semicirculares, localizados no ouvido interno, antes da cóclea. Esses canais semicirculares e outras duas estruturas mais gordinhas embaixo, que chamam trículo e saco, igual a pele capta temperatura, textura, deslocamento dos objetos na mão, esses sistemas vão ajudar o corpo a perceber a posição da cabeça em relação à gravidade.
e a manter o equilíbrio estático ou dinâmico. Por que estático? Existe uma força na Terra que puxa todo mundo para baixo. E quem é que está fazendo eu não cair? O meu sistema vestibular, porque ele capta essa força, manda uma mensagem para o cérebro fala, olha, a posição da sua cabeça no espaço, você precisa de uma contração automática da sua musculatura para você manter essa postura parada. Então, esse sistema, ele também funciona do mesmo jeito. Por exemplo, se ele não está captando, não está respondendo à força da gravidade, o que a criança vai fazer? Ou adulto, ou adolescente, ter uma postura ruim na mesa, porque a gravidade está puxando ele para baixo, e o sistema vestibular, com as conexões neurológicas, não estão mandando ele dar uma resposta de retificação de postura. Poxa, retifica a sua postura. Então, aquela criança com uma má postura na mesa, pode ser um problema visual, mas pode ser uma baixa resposta do sistema vestibular à gravidade, entendeu? Entendi. Então, assim, na verdade, a Diners, ela descreve disfunções de modulação específicas. Uma é a defensividade tátil, que é dificuldade com texturas agradáveis para a maioria das crianças. E a outra é a insegurança gravitacional, que é do sistema vestibular. É aquela criança que tem medo de altura e movimento comum. Por exemplo, meu filho tinha isso. Quando ele começou a andar, ele tinha medo. Eu ia no restaurante, aí tinha crianças mais novas que eles no pula-pula. Ele só ia no pula-pula se todo mundo saísse. Ele não confiava muito bem no equilíbrio dele. O sistema vestibular dele não funcionava muito bem, então ele ia cair, então ele preferia não se arriscar. Porque o sistema vestibular fala de sustentar o corpo contra a gravidade, do equilíbrio dinâmico e estático. Então ele sempre foi uma criança mais cautelosa para se movimentar, e isso chegou uma época que impactou a participação dele nas atividades escolares, e ele foi fazer terapia ocupacional com abordagem de integração sensorial para isso. Mas, enfim, o sistema vestibular... A criança fica insegura. Insegura gravitacional, mas insegura também para usar o corpo, para interagir, para brincar. Exatamente. Às vezes dá uma insegurança até emocional, uma irritabilidade. Por exemplo, eu levava meu filho, que eu moro na Pampulha, no parque ecológico com os coleguinhas dele, todo mundo subia na árvore, ele tentava, não conseguia, porque a insegurança gravitacional deu um prejuízo na sensação do corpo no espaço, de como ele se locomove num ambiente tridimensional, e aí ele até tentava, mas tinha uma insegurança, não tinha um bom planejamento motor e saía de lá chorando, irritado, fazendo birra. Então, uma irritabilidade secundária é uma disfunção de integração sensorial, né? Hoje ele é o menino mais doce dessa casa, mas já foi difícil. Mas o fato é que eu só estou querendo dar um exemplo assim, que a Diners, ela descreve três disfunções de integração sensorial, de modulação muito clara, que é a defensividade tátil, a insegurança gravitacional e a intolerância ao movimento. A intolerância ao movimento é aquela criança que, ao se movimentar, tem náusea, vômito, palidez. Ela até quer se movimentar, mas ela passa mal. É diferente da criança que insegura, que nem quer. E aí, tem uma hiporresposta, às vezes, do sistema vestibular, que é quando essas respostas posturais são inadequadas. Porque aí é quando o trículo e o sacro, que faz parte do sistema vestibular, não estão processando muito a posição da cabeça em relação à gravidade, não estão ajudando a criança a retificar a postura. Então, quando você vê uma criança numa sala de aula com a má postura, pode ser que ela não está enxergando, mas pode ser também uma dificuldade de uma resposta postural em função de uma hiporresposta do sistema vestibular. Também pode ser isso. Ou de uma dificuldade de discriminação vestibular e proprioceptiva. E, é Adriana, complexo, né? Não sei. Eu estou vendo aqui algumas perguntas e tal em relação à disfunção vestibular. É raro a criança ter, por exemplo, disfunção só em um sistema. Por exemplo, para eu falar em disfunção da integração sensorial, eu preciso ter mais de um sistema acometido. Seria isso? Na verdade, para mim falar de disfunção, se a gente for pensar na teoria mãe que embasa e guia, né, toda avaliação e tratamento, que é a teoria de integração sensorial, que tem uma medida de fidelidade, né, não são todos os terapeutas ocupacionais que são capacitados para avaliar, analisar, interpretar dados, estabelecer um planejamento terapêutico, seguindo com fidelidade a teoria de integração sensorial de Ehres, né? Mas
ela deixa muito claro para a gente que existe a disfunção de modulação e a disfunção de discriminação e as duas combinadas. E ela deu ênfase na teoria dela para 3 sistemas sensoriais que eram muito pouco conhecidos e pesquisados naquela época, que é o sistema tátil, vestibular e proprioceptivo. Então, a nossa investigação, pode ser que a criança também tenha uma hipersensibilidade visual, até falhas de processamento auditivo central, que tem exames muito específicos. Mas é só para depois de 7 anos. Isso é legal da gente falar. Mas a gente vai ver sinais, às vezes de modulação tátil, às vezes de modulação tátil e vestibular, às vezes só de tátil. E numa parte mais... E se isso está impactando a discriminação e o planejamento motor, né? Então, eu posso ter uma pessoa que não gosta muito de... por exemplo, eu não sou uma pessoa, se você olhar para mim, sempre, você não vai me encontrar com anel, nem aliança, nem com relógio, porque eu sou uma pessoa que tem um pouquinho... Porque cada um tem um perfil sensorial. É normal a gente ter perfil sensorial. É isso que eu ia perguntar também, né? Sim. E isso, eu tenho um pouquinho? Tem. Mas isso teve impacto no meu dia a dia? Entendi. Atrapalhou a minha coordenação motora fina? Ou as funções que dependem do tato? Né? Tudo bem que eu sou um pouquinho estabanada, às vezes eu ganho um roxinho ali onde eu não vi, mas não foi uma coisa que impactou a minha função e as respostas adaptativas segundo a demanda do contexto. Não foi. Eu tenho um pouquinho meu perfil tátil e olfativo. Eu não gosto muito de cheiro, não gosto muito de perfume. Às vezes eu não gosto nem muito de abraçar as pessoas para não ficar com o perfume delas, que eu fico lembrando delas o dia inteiro. Mas não Olha é uma coisa... se passa mais um pouquinho, vira disfunção. Vira, se passa, vira. Mas assim, se a gente consegue ter boas respostas adaptativas, não necessariamente vai ser disfunção. Então, pode sim estar acometendo mais. Precisa, além de acometer mais de um sistema sensorial, precisa ter impacto funcional. Entendeu? Entendi. Então, eu vou fazer uma pergunta, não sei se cabe aqui ou não. A pessoa que tem labirintite. Sim. Ela, né, adulta, lógico. Ela pode ter uma disfunção de integração sensorial, né, no que se refere ao sistema vestibular? Veja bem, você que é fono, você vai entender perfeitamente. A labirintite está dizendo que meu labirinto está inflamado. Se ele está inflamado, ele não está conseguindo captar da mesma forma a informação sensorial. Não, isso não tem disfunção de integração sensorial. A disfunção de integração sensorial, a minha pele está normal, meu canal semicircular está normal, não está inflamado, e mesmo assim, quando a informação é processada a nível do sistema nervoso central, errada, entendeu? Ou lentificada, ou com muita resposta, ou com baixa resposta, ou as áreas de discriminação não conseguem muito bem discriminar a posição do meu corpo no espaço. Isso é igual o teste de processamento auditivo central, não tem que descartar ali infecção, não tem? Sim, sim. Então, por quê? Baixa audição. É porque a gente está falando do processamento a nível central e aqui a nível periférico. E a disfunção de integração sensorial, ela é central, ela não é periférica, entende? Certo. Então, uma coisa não bate com a outra, não. Tá, é porque tem uma pergunta aqui, falando que a fono pode trabalhar a questão do sistema vestibular. Na verdade, a gente está falando de integração sensorial, né? E por isso que eu te perguntei. Então, sim, a gente... Deixa só... Tá. Rapidinho. Porque quando eu trabalho a reabilitação, eu estimulo quando, né, trabalhar com integração sensorial, tem que ficar claro que eu preciso ter pelo menos 2 sentidos sendo trabalhados. Senão, eu não estou fazendo a integração sensorial. Eu estou fazendo, por exemplo, uma estimulação sensorial. Na verdade... A integração sensorial tem princípios básicos de avaliação, análise e interpretação dos dados. O tratamento, na verdade, é completamente diferente de uma reabilitação vestibular, porque a pessoa teve uma labirintite ou porque a pessoa quer viajar para o espaço. E aí lá no espaço a gravidade é diferente, ele tem que passar por um processo de reabilitação vestibular. A reabilitação vestibular é um treinamento específico para o periférico. Para as questões. A terapia de integração sensorial, ela sempre vai estar trabalhada com equipamentos específicos que vão promover estímulos táteis, vestibulares e proprioceptivos ao mesmo tempo. Exatamente. E
e, na verdade, a gente vai utilizar o brincar para fazer isso. Não o brincar estruturado como um jogo e tal, mas a gente vai em ambiente organizado e enriquecido com esses estímulos e equipamentos dessa natureza, vai seguir a liderança da criança e ir propondo desafio para apoiar a experiência sensorial dela, apoiar esse brincar e a participação nas atividades comuns da infância. Isso é muito diferente de você ficar fazendo estimulação vestibular ou reabilitação vestibular. Sim. Não é a mesma isso que coisa, eu queria. nem de longe, assim, é muito diferente mesmo. Deixar claro. Eu queria que você deixasse claro, muito porque bem. Às vezes a gente vê uma criança no balancinho, tá fazendo integração sensorial. Não tá. Não tá. Ela tá balançando, isso até tá estimulando, talvez o sistema vestibular, mas a terapia de integração sensorial, ela combina informações de natureza vestibular tátil proprioceptiva e vai propondo, vai seguindo a liderança com o profissional atento, seguindo a liderança da criança, apoiando a participação dela em experiências sensoriais, a participação dentro do contexto, tem que ser feita por um terapeuta ocupacional com capacitação específica. Estímulo sensorial é diferente de terapia de integração sensorial. Tem princípios muito específicos e tem medida de fidelidade para isso. Sim. Vamos, eu estou vendo aqui algumas perguntas. A Glaucia falou que acha que tem esse barulhinho de sacola, de papel, de bala, disso, daquilo. Irritante. É normal, é o que você falou lá no início, né? Uma não configura... Eu, por exemplo, tenho nervoso de areia. Eu adoro praia, mas eu preciso tirar a areia do corpo. Eu tenho nervoso de ficar com a areia no meu corpo, sabe? Sim, mas você não deixa de ir na praia. Não, é exatamente a diferença tá aí. Ela possivelmente não deixa de fazer corpo no sacolão porque aquele barulho irrita. Ela aprende a adaptar e a tolerar, regular o comportamento. Quando esse estímulo que não é tão agradável vem, a gente dá conta de regular o comportamento. Então, uma pessoa me abraça, eu não falo, nossa, que cheiro horrível. Não, eu consigo ficar ali na festa, eu consigo sorrir, eu consigo fazer cara de paisagem. Receber aquela informação e regular. Aquilo não me desorganiza. Aquilo não me tira a capacidade de participar de uma festa, quando precisa pôr um brinco, um perfume, eu até faço isso, entendeu? Agora, a criança com disfunção de integração social, ela tem prejuízo na participação mesmo, em tarefas muito simples às vezes, né? E é esse aí o ponto. Adriana, vamos falar um pouquinho sobre como avaliar a questão da integração sensorial e como você faz, quais os critérios que você já falou alguma coisa, mas que você consegue fechar um diagnóstico de disfunção sensorial. Existe uma idade mínima para isso? Não. O processo de integração sensorial, naturalmente, quando a criança é típica, tem um sentido interno para o desenvolvimento, só os estímulos presentes no ambiente familiar enriquecido, escolar enriquecido e organizado são suficientes para ir promovendo a integração sensorial dela. É um processo neurológico que acontece com muita intensidade até os 7 anos. O desenvolvimento se dá com muita intensidade até os 7 anos de vida, mas para o resto da nossa vida a gente faz a integração sensorial. Senão eu nem estaria sentada aqui, eu estaria deitado no chão, porque a gravidade ia me sugar, né? Então, o tempo inteiro a gente está fazendo integração sensorial, é um processo intrínseco, interno do ser humano, que garante a nossa sobrevida mesmo. Mas o desenvolvimento dela se dá num período ótimo de 0 até os 7 anos de idade. Tem até dentro, intraútero, a criança já começa a processar informação de movimento, de som, mas ele é muito imaturo quando nasce, né? Então, tem aí esse período. Então, é muito comum crianças, né, chegarem para ser avaliadas, né, e porque começa a apresentar algum sintoma ou sinal de disfunção de integração sensorial, ou o pessoal nem sabe que é disfunção de integração sensorial, mas não está segurando o lápis direito, tem um comportamento inquieto na sala, enquanto a maioria dos coleguinhas já consegue ficar mais tempo sentado, prestando atenção, chegam crianças assim para gente. Então, a avaliação são ferramentas muito específicas, né, que Dineris estabeleceu, porque ela foi uma pesquisadora que nunca deixou de ir para a prática. Então, além de criar a teoria, de identificar e descrever a disfunção, ela também criou formas de avaliar, analisar, interpretar e tratar essas crianças, e validou isso cientificamente. Então, por exemplo, a gente tem nos Estados Unidos o CIPT, que é o teste padrão ouro, mas esse ano,
se não fosse a pandemia, a gente estaria validando para a nossa população brasileira, vários estados do Brasil, a gente está fazendo uma pesquisa de uma avaliação validada para a nossa população que chama EASY, mas infelizmente a pandemia paralisou tudo. Então tem os grupos de terapeutas ocupacionais de Minas, do Amazonas, Manaus, Belém, tem... Fala de novo para eu digitar aqui. O EASY, Evaluation é easy de fácil, tá. Não Assim? tem Y não, é com I. EASI, tá. porque é Evaluation in Area Sensory Integration, que é uma avaliação validada. Então são todos maiúsculos. Que a intenção da classe, que é a associação que é responsável em oferecer a certificação internacional em integração sensorial junto com a Universidade do Sul da Califórnia, né? São apenas essas duas entidades que podem certificar internacionalmente terapeutas ocupacionais em integração sensorial, e elas viajam pelo mundo. Então, ela está validando em vários países uma avaliação para a população. Então, é uma pesquisa grande que ia acontecer esse ano, mas a pandemia atrapalhou tudo. Mas Sim. Então, tem tudo o CIPT, no geral. Parou tudo no geral, mas tem o CIPT, que é validado para a população americana, norte-americana. E para a gente tem as observações clínicas, são instrumentos, protocolos específicos de avaliação. As observações clínicas não estruturadas, as observações clínicas estruturadas, o perfil sensorial. Tem um perfil sensorial e tem uma outra medida de processamento sensorial que chama SPM. A gente também faz algumas avaliações, escalas motoras adicionais, avaliação em contexto ocupacional para fechar o diagnóstico de disfunção de integração sensorial, analisando, interpretando os dados e estabelecendo um planejamento terapêutico bem específico. Então, tem esses protocolos, assim. E aí, Adriana, você tocou numa questão, né, bem séria, porque se o planejamento não for bem específico, se as estratégias, se você não souber o perfil daquela criança, e eu já vi casos assim, de crianças hiporresponsivas com traumatizadas, porque não teve a dieta sensorial. Isso pode comprometer ainda mais, né? Na verdade, pode agravar o quadro, em vez de ajudar, pode atrapalhar. Então, você ter uma capacitação, os terapeutas ocupacionais precisam ter uma capacitação específica, usar protocolos específicos e ter um ambiente organizado também com estímulos específicos, e ele tem que saber usar isso, né, que é a medida de fidelidade da terapia de integração sensorial, porque senão você pode agredir, sobrecarregar o sistema nervoso central, atrapalhar do que ajudar. Então, se a criança é aversiva a um estímulo tátil, você força, nunca que a criança vai chegar a nível cortical para discriminar e interpretar aquele estímulo corretamente. Aquilo não é um estímulo ofensivo. Sabe por quê? Porque você já vai desencadear um eixo que chama eixo HPA, que é hipotálamo pituitário e adrenal, a nível bem baixo. Você vai fazer ela liberar cortisol, que é o hormônio do estresse, no sangue dela, e ela bloqueia muito baixo no sistema nervoso central, impedindo de qualquer informação chegar para uma área mais nobre, que é a área cortical, que vai discriminar e interpretar a natureza do estímulo. Então, se você ofende o sistema dela, você desencadeia um eixo, uma reação de hormônio estressor correndo no sangue dela. Nossa. Isso é muito sério mesmo. Muito sério. Não, a terapia de exposição é diferente da terapia de integração sensorial. E para isso tem que ser feita uma boa avaliação. Tem que usar... No mínimo com 2 protocolos, né? Senão, eu não consigo, assim, tem que usar observação clínica não estruturado, perfil sensorial, escala motora adicional. O terapeuta ele tem que ter uma experiência para poder fazer uma boa anamnese com a família, né? Profissionais que acabaram de se certificar ou que são muito jovens devem ter supervisão com profissionais mais experientes, porque a gente nunca
Quando a gente, fui lá, fiz certificado internacional de integração sensorial, mas você vai aprender sobre aquilo também na prática, né? Teoria e prática sela todo o aprendizado. Então, é importante que para a gente compreender, conseguir analisar, interpretar corretamente, ter supervisão com um profissional mais experiente mesmo, é importante. Adriana, tem uma pergunta interessante aqui da Glauce, que é o seguinte, ela pergunta, então na síndrome de Down, só posso tratar a disfunção sensorial se realmente isso atrapalhar a criança? E eu acho que serve também para o TEA, para crianças, né? Então vamos diagnósticos. Então vamos lá. Nada disso. A disfunção de integração sensorial pode existir isoladamente. A criança não tem nenhum outro diagnóstico também. E ter só disfunção de integração sensorial. E isso impactando a participação dela. Outras crianças que têm, né? Inclusive o TEA, a criança com transtorno do espectro autista, está agora no último DSM, problemas de integração sensorial. Então, toda criança TEA tem em algum grau, menor ou maior, disfunção de integração sensorial, ok? Crianças com síndrome de Down podem ter ou não ter. Por quê? A gente precisa lembrar que ela tem uma alteração genética primária que por si só já provoca uma diferença do ritmo de maturação do sistema nervoso central e do desenvolvimento. Então, a criança com síndrome de Down, ela tem uma alteração genética que vai, por si só, apresentar uma diferença no ritmo de maturação neurológica e de desenvolvimento global. Aí, além disso, elas podem ter também disfunção de integração sensorial, tá bom? Tá. Mas aí a gente vai precisar fazer um diagnóstico diferencial, porque existem muitos sinais na síndrome de Down que podem ter a ver com outra coisa, mas que são semelhantes à disfunção de integração sensorial. Deixa eu dar alguns exemplos rapidinho. O bruxismo, por exemplo, essa coisa de ranger o dente, pode ser por uma dor no seio maxilar, por uma instabilidade de mandíbula, problema de dentição, como pode ser com problema de integração sensorial. Se ela tiver uma fístula gastroesofágica, problemas médicos mesmo, ou deficiência de zinco, ela pode ter dificuldade alimentar, que pode parecer seletividade alimentar. Então, para a gente saber se uma criança com disfunção de integração sensorial com síndrome de Down, tem disfunção de integração sensorial, precisa de um terapeuta bem formado na área e de médico, dentista, para a gente descartar algumas coisas que ficam, às vezes, é um diagnóstico diferencial. Isso é porque ele tem uma fístula gastroesofágica com deficiência de zinco e por isso ele não quer alimentar? Ou isso é uma seletividade alimentar de textura, consistência, temperatura de alimento? A gente tem que precisar de ajuda. Mas eu te digo, eu quero responder para criança com síndrome de Down, a questão da integração sensorial é uma questão que é do sujeito. Se a terapia ocupacional, a terapia de integração sensorial não é ser terapeuta ocupacional. Terapeutas ocupacionais precisam ser certificados em integração sensorial para lançar mão dessa teoria e dos seus recursos para tratar crianças. Mas uma criança com síndrome de Down, que ainda tem um terapeuta que sabe de integração sensorial, potencializa demais o desenvolvimento dela. E até os atrasos primários, entendeu? Ela nem precisa ter disfunção de integração sensorial para trabalhar com o terapeuta ocupacional de integração sensorial. Mas se ela tem um TO que ainda tem um consultório rico em estímulos táteis, proprioceptivos, vestibulares, vai potencializar demais o desenvolvimento dela. Otimiza, né? Vai otimiza demais. Agora, a criança com síndrome de Down, ela já tem problema na participação, né? E por isso que ela precisa fazer TO. Quando você fala participação... Nos contextos, quando eu falo participação... Social, porque não tem muita questão social na síndrome de Down. Não, eu estou falando de praxis. Praxis motor. O que é praxis? Para dineres, né? E para terapia ocupacional. É a gente poder usar nossas mãos e o nosso corpo, os nossos sentidos, para fazer o que a gente precisa fazer, quer fazer ou esperam que a gente faça. Isso pode ser escrever, colorir, recortar, desenhar, porque eu quero ou porque esperam que eu faça. Isso pode ser sentar numa rodinha e prestar atenção na historinha, andar, engatinhar, sabe? A praxis é todo o trabalho da criança. A praxis, quando eu falo participação, é participar nas atividades comuns da infância. Porque o TO tem essa preocupação, entendeu? Então, e a gente sabe que a integração sensorial é o alicerce para uma boa praxis.
E a criança com síndrome de Down, ela já tem dificuldade na praxis, por causa da alteração Sim, da genética hipotonia, do primária. tônus. Isso. Então, um TO que conhece disso e ainda conhece a integração sensorial, vai otimizar demais o tratamento Ótimo. da criança, tá? Então, só para fechar essa parte. Ter Sim. síndrome de Down não significa necessariamente ter já a disfunção sensorial. Isso. Não. Aumenta a probabilidade, mas não significa que vá Não. ter. Tá. Não. No TEA, já é mais, essa probabilidade já é mais aumentada. Uma Sim. criança com TEA pode ter mais chances de ter a disfunção uma criança sensorial. com TEA, agora no diagnóstico, ela faz parte do diagnóstico dela encontrar alguma disfunção de integração sensorial. Então, Agora, o que eu acho mais é quase difícil que 100%. nisso, sim. O que eu acho mais difícil nisso tudo aí é a disfunção sensorial pura, sem estar inserida em outras síndromes, patologias genéticas, quadros. Mas existe. Crianças muito eu sei típicas que com existe. disfunção só de integração sensorial. E aí, usar o CIT, usar as medidas com fidelidade é que vai conseguir dar esse diagnóstico, disfunção de integração sensorial. Agora, é muito comum vir com dislexia, com apraxia, com TDAH, né? É comum também. Tá. Então, já não está pura mais, né? Já não está pura. dentro de um quadro maior, digamos assim. Isso. Adriana, eu estou marcando o tempo aqui, só para ver com você. Faltam pra gente 10 minutos. A gente encerra essa live quando acabar e começa a outra, ou a gente encerra essa e deixa para uma próxima conversa? Porque tem assunto aqui para render, né? Então, menina, amanhã é feriado, mas eu tenho um curso amanhã de 8 às 12 horas. Então, se a gente voltar, a gente próxima. Tem que voltar só 30 minutos. Não, eu também tenho outra live depois. Tá bom. Então, que loucura. Esqueci. Talvez a gente volta respondendo as perguntas. Ótimo, faz uma live só para responder o que não foi respondido, talvez. Enquanto eu abro a pergunta da caixinha, fala pra gente como seria um adulto com disfunção sensorial. Sim, como que seria um adulto? Olha, se ele teve muita sorte, ele conseguiu adaptar na vida. Senão ele seria, às vezes, um cara mais retraído, mais deprimido, com menos amigos, com menos participação social, entendeu? Às vezes com uma capacidade intelectual ótima, mas com uma capacidade de executar aquilo que ele pensa baixa, porque ele começa a fazer as coisas, os estímulos do ambiente o distraem, não consegue terminar. Então, a integração sensorial, ela é crucial para ajudar a gente a ter boa participação social, bom rendimento no trabalho. E às vezes a pessoa está até deprimida, ou então faz até abuso de substância, tipo de álcool, alguma coisa assim. Porque ela é muito inteligente, mas ela não sabe muito bem o porquê, ela não gosta de uma festa cheia de barulho, de gente. Então, ela fica esquisita, porque ela... vamos na festa? Não, eu detesto. Não, isso me incomoda um tanto. Quer dizer... se ela tiver tido muita sorte na vida, ela aprendeu a regular o comportamento e a evitar situações sem tanto problema de participação social. Caso contrário, ela vai ter muitos problemas. Quando eu falo participação social, é no trabalho, no lazer. Sim, eu entendo. Só usa um tipo de tecido, só usa um tipo de... Calça com elástico, umas roupas. Tênis, colocar ou um terno para ir no casamento, às vezes nem vai, né? Engraçado. Então, aí fica... Eu tenho as pessoas... Passei um pouquinho no TEA, fica complicado, né? Apresenta algumas características ali. Adriana, fala um pouquinho... Não, é interessante porque quando eu comecei, né, sei lá, há 20 anos atrás e tudo, tinha crianças que pareciam TEA mesmo. Com o tempo eu fui vendo que não era TEA não, que ela não brincava no parquinho porque ela não suportava se alguém esbarrasse e desafiasse o equilíbrio dela ou encostasse nela, porque ela não conseguia ir no trepa-trepa. Então, quando é bem tratado, a diferença é o seguinte, além dela não ter os outros sintomas do TEA, a cada 3 meses, numa boa terapia de integração sensorial, numa frequência mínima de 2, tem que ser boa, numa frequência mínima de 2 vezes por semana, essa criança vai mudando e a participação dela vai ampliando, aí você fala, nossa, o TEA que estava ali foi embora. Então, a pessoa com disfunção de integração sensorial não tratada pode até parecer muito TEA, mas não é. Entendi. Temos aqui algumas perguntas. Uma criança com 10 anos ainda consegue bons resultados? Claro, a gente tem um mecanismo
que chama neuroplasticidade, que é inclusive um Aham. princípio básico do Da tratamento integração. da integração sensorial. Sim. Então, o nosso cérebro, até após lesão, ele pode se recuperar com o princípio neurofisiológico da neuroplasticidade. Então, mesmo pessoas muito mais velhas podem se beneficiar, sim, Sim. da terapia de integração sensorial, embora ela seja mais direcionada para crianças e adolescentes, tá? Adriana, sobre a hipersensibilidade auditiva, Uhum. eu não sei, eu tenho para mim que é uma das questões mais difíceis de serem trabalhadas ou melhoradas, né? A gente conseguir um bom resultado aí. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Então, o TEA tem muito isso, né? Tem até uma autista mundialmente famosa que fala que o barulho, que chama Temple Grande, ela fala que o barulho... Temple Grande, o barulho do shopping parece uma broca de dentista abrindo o dente dela até o A nervo síndrome sem de Down, anestesia. olha. Olha o que ela fala. O barulho do shopping parece uma broca de dentista abrindo o meu dente até o nervo sem anestesia. Então eu faço duas coisas. Uma birra para minha mãe me levar para casa. Até as birras dos autistas têm essa desorganiza, coisa. né? A tal da desorganização. Ou eu finjo não estar ali. Ela arrumava um Sim. mecanismo de regulação. Você vê que a disfunção de integração sensorial asseverando a característica autística dela, né? Olha só, na verdade, a gente vai proteger com fone, com abafador de ruído, esse ouvido. Eu tenho uma experiência muito legal com uma pessoa que eu comecei a tratar, adolescente. Falaram que ele era desatento e que ele tinha hipotonia. Quando o neuro não sabe, esse menino tem hipotonia lá do nascimento, hipotônico. E aí eu fui vendo, aí o menino chegou para mim, e aí ele ficava na escola, na hora da entrada e no recreio, só na biblioteca, que era o lugar mais longe da fonte da entrada no período de chegada e do recreio, por causa do silêncio. E aí, fazendo essa investigação minuciosa, fazendo perguntas bem dirigidas para identificar a disfunção de integração sensorial, eu descobri que ele morava na lagoa ali e tem muito rato naquela região, né? Então, é muito, tem essa peste. As casas são lindas, são mansões, mas convivem com uma dificuldade de como é que chama, gente? Vigilância sanitária, sei lá. E aí o pai dele colocou um negócio que só que espanta, que só ouvido de rato escuta. Olha. E esse menino, enquanto aquele negócio estava ligado, ficou 48 horas sem dormir. O pai desconfiou, será que ele está escutando aquele negócio? Eu vou desligar. Ele dormiu mais 48 horas. E assim eu fui pesquisando e a gente foi descobrindo. E aí quando eu perguntei para ele, que ele, na verdade, acabou tendo um diagnóstico depois disso de Asperger, ele disse assim, e tinha, olha o comportamento inadequado dele. Ele assistia a aula só assim, ó. E os professores a queixa quando eu fui na escola. Ele é um desrespeitoso. A gente está dando aula, ele abaixa a cabeça e fica assim, enquanto a gente está dando aula. Ele falou para mim, Adriana, se eu tiver que escutar a voz do professor, o ruído da cadeira, o barulho da folha, o brinco dela balançando, a roupa dela que distorce, eu não consigo. Eu não presto atenção. Para mim aprender, eu preciso abaixar a cabeça. Olha que E aí foi muito lindo. E que bom que ele sabe verbalizar, né? Conseguiu, mas eu fiz perguntas também para investigar isso. Eu mostrei para ele que isso existe. Ele, é isso que acontece comigo. É como se eu escutasse sempre no super alto. Sempre no super alto e com eco, com interferência. Aí a gente fez um tampão na medida certa, auricular para ele, com uma fono que fez. Legal. E aí ele começou, na entrada, a andar um pouquinho por ali. E no recreio. Um belo dia, eles fazem uma excursão e as pessoas me mostram ele na piscina com todo mundo gritando, dando pulo, ele sem tampão, sem nada. Mas o que aconteceu? Paralelo ao uso do abafador de ruído, ele estava recebendo muitos estímulos organizadores, especialmente os de tato profundo, de propensão. E que era da terapia, né? Que era da terapia de integração sensorial, mesmo já grande, com 12 anos. E ele mesmo fazendo uma brincadeira de tirar e pôr. E é lógico, ele fala, Adriana, tem dia que eu tô mais sensível, por exemplo. Até a gente, né? Eu voltei a atender presencialmente e eu tô achando que o álcool que eu tô higienizando a cada sessão tá me dando uma dor de cabeça. Aí mais cedo eu tava num Zoom, numa reunião que tava dando eco. Meu Deus do céu, como eu queria sair daquela reunião. Mas é porque eu já tava com dor de cabeça, ou seja,
Então, ele foi aprendendo a lidar com isso que com ele essas tem, que é questões. hipersensibilidade. É, Então, assim, interessante. mas o que a gente faz a priori para uma hipersensibilidade auditiva é abafador de ruído. E deixa a Sim. pessoa tirar se ela quiser usar, se ela Sim. quiser, a gente oferece. Algumas crianças não vão querer abafador de ruído porque elas têm mais incômodo, aqui em casa. mais incômodo tátil do que auditivo. Então, é uma escolha dela. E quando que você vai usar o abafador de ruído? No ambiente silencioso? Não. É numa festa, é num bar que você tem que oferecer. Porque às vezes a escola, ele não quis. Claro que você usou nada dentro da sala de aula. Ele não dá problema na aula de música. Ele não dá problema na festa junina. É nesses ambientes que você tem que testar, entendeu? Então, Entendi. tem que estar guiando mesmo para um terapeuta profissional treinado, bem treinado. Sim. Eu tô preocupada com o tempo, porque se o Instagram encerra, gente, eu não consigo salvar a live. Já pensou? Então, dá um jeito aí. Mas ainda tem um minutinho. Eu tô falando porque, por exemplo, aqui a questão auditiva, quando começa a chover, um chuvisco, a minha filha já começa a fechar a janela, é barulho, é barulho, é barulho, e assim, sabe? Quase um pânicozinho, assim, é difícil. E ela cresceu, tá crescendo e isso não tá melhorando. Então, a opção do fone, a gente já... Abafador de ruído. Aí tem de vários modelos, né? Sim. A gente tem uns modelos bonitinhos que vem de fora, que tem o urso panda, mas não é um fone comum. Aí é que tá, que as pessoas têm É o abafador. É o abafador de ruído. É diferente. E lá fora é que tem os mais bonitinhos. E tem um que essa fono que fez com esse menino, eu posso depois te mandar o telefone. Ótimo. Ela faz o que encaixa certinho na orelha dela. Eu não sei o material. Só que é o seguinte, tem gente aí. Tem, é o horário. Bonitinha. Só que é o seguinte, como ela é muito novinha, ela vai precisar mudar a cada 6 meses, 1 ano, porque quando a orelha cresce. Então tem vários modelos aí pra gente experimentar com ela, né? E também, às vezes, diante do barulho, você fazer uma massagem mais profunda, dar uma roupinha mais justinha, dar um estímulo organizador. Porque às vezes com esse estímulo organizador, ela fica menos sensível ao outro estímulo. Então tá. Adriana, muito obrigada pela live, foi nada. ótima. Eu aprendi muito aqui, ó, tem gente aqui atrás. Que fofo. Ela já sabe que não pode aparecer muito. Ela adora. Que linda. E aí, eu vou gravar a live semana depois do nome das avaliações, o pessoal tá pedindo, aí eu publico. Tá bom? Tá bom, então. Tá, jóia. Muito beijo. obrigada. Obrigada é um a assunto você. complexo, mas eu fiquei feliz em participar. Obrigada, Que bom. E eu acho que o pessoal gostou também. Tá, jóia. Eu vou qualquer coisa mandar. A gente faz outra. Tá bom, então. Beleza. Um beijo. Obrigada, Adriana. Boa noite. De nada. Tchau, fofinha. Tchau, tchau. Olha lá, tá dando tchau pra você. Ei, tchau. Boa noite. Tá. Cuidado com o coronavírus. Por isso que é live. Não pode ser presencial. Beijo. Beijo, tchau. Gente. Tchau.